tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Moraes, eu sou organizadora de casamentos e esse é o canal Casando com Classe. Hoje a gente vai falar sobre alguns itens que acontecem durante toda a organização do casamento e que ninguém te conta. Então não sai daí que você vai gostar de saber. Oi, pessoal! Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre coisas que acontecem durante toda a organização do casamento e que ninguém te conta. São perguntas desagradáveis, situações desconfortáveis que muitas das vezes a noiva se encontra e ela não sabe como sair dela. Então, dos itens que a gente mais escuta falar, que todo mundo fala, nossa gente, como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com o casal que vai se casar, é quando alguém chega do seu lado e fala assim, eu vou ser convidada? Ou eu vou ser convidado? Realmente essa é uma pergunta que deixa a gente muito constrangido para responder no caso do convidado não estar na sua lista de casamento. Então o que você faz? Muitas das vezes as noivas falam, vai ser sim, claro. Aí o que acontece? Chega em casa e coloca o nome da pessoa na lista. Ou então não coloca, e aí depois fica uma situação muito chata. Então a dica que a gente tem é evita ao máximo comentar sobre o casamento próximo dessas pessoas que você não pretende convidar. Assim você tira qualquer motivo da pessoa achar que vai ser convidado. Porque a partir do momento que você senta e comenta com ela do casamento, ela fala, bom, se ela tá comentando comigo sobre o casamento, significa que ela vai me convidar. Então a gente já tira essa expectativa da pessoa, né? No caso não o convidado. Bom, se mesmo assim algum vizinho ou algum colega de trabalho que sabe que você vai se casar e que não tem muito contato com você, mas se sente no direito de talvez fazer essa pergunta, a resposta é: sinceridade é tudo na vida, né, gente? Então, é ser claro e falar, olha, eu vou fazer uma festa íntima só para a família e infelizmente eu não vou conseguir convidar algumas pessoas que eu gostaria. Bom, depois disso, imagina que você está numa situação que a sua amiga vai casar próximo a você. E aí você adora, porque vocês só vão falar de casamento e ela vai te ouvir com toda a disposição do mundo e você vai ouvir ela com toda a disposição do mundo também. E aí o que acontece? Te surge uma ideia e você inocentemente comenta com ela essa ideia e ela olha pra você e fala, essa ideia é incrível, eu também vou fazer no meu casamento. E aí na hora você dá uma murchada, porque você fala, poxa vida, eu não queria que ela fizesse, eu quero que seja só no meu casamento. Realmente, imitações são um dos pesadelos que todas as noivas têm, porque nenhuma noiva quer que o seu casamento seja imitado antes do casamento dela, ela quer que o casamento dela seja único. Então, o que eu sugiro é que você comece a conversar com a sua amiga, porque você já conhece ela, conhece o noivo, você sabe o estilo de casamento que ela está criando. Muitas das vezes, a ideia que você teve se encaixa muito bem no casamento dela, porém é a ideia que você teve para o seu casamento. Então, conhecendo o estilo do casamento dela, você pode sugerir algumas coisas, fazer algumas perguntas, sem que ela perceba, vocês conseguem mudar a ideia e que fique uma coisa realmente que está acontecendo só no seu casamento, uma coisa inédita, e que no casamento dela vai ser inédito também. Se ela fosse casar depois de você, ok, aí você nem precisa se preocupar, porque no seu casamento já vai ter acontecido e se acontecer no casamento dela depois não tem problema. Legal? Uma outra coisa que é muito desconcertante quando acontece é quando você começa a fazer a entrega dos convites e aí você chega num determinado local para entregar um convite e pelo convite do seu casamento, o convidado ele já consegue ver o nível do casamento que ele vai. E muitas das vezes ele cata aquele convite, olha e fala assim, nossa, quem tá pagando tudo isso? E aí você fala, poxa vida, eu não tava esperando essa pergunta. Se não tem problema para você dizer quem é, ok, você já comenta, já fala e elimina o mistério, tira a curiosidade. Agora, se é uma coisa que você não quer comentar, que você não é obrigada a comentar, educadamente, do jeito que a mamãezinha ensinou, você vai dizer o quê? Essa informação só diz respeito a mim, meu noivo. Simples assim. E ele com certeza vai entender, ele vai perceber que a pergunta não foi legal e vai mudar de assunto e aí você vai ficar livre. Não se sinta constrangida com isso. Quem tem que se sentir é o convidado de ter feito uma pergunta dessa. Tá? Depois nós vamos a um dos principais pontos, que quando a gente começa a organizar um casamento, ninguém acha que vai ficar chorando à toa,
né? Muita noiva fala assim, eu chorei por conta disso, daquilo, eu me arrependo. E o que acontece? Na verdade, a gente não tem que se arrepender, porque durante a organização do casamento, a noiva, ela fica num momento muito sensível da vida dela, porque a gente está trabalhando com sonho, e ninguém quer que o sonho não seja realizado. Quando você bola o sonho do seu casamento, como você quer que seja seu casamento, você quer que de fato saia tudo perfeitamente do jeito que você planejou. Então, muitas discussões idiotas vão surgir. E aí, você vai acabar chorando um pouco. Mas isso é normal. Noiva é mais um estado de espírito do que um estado civil. E aí, durante toda essa organização, acontecem coisas que você não está esperando. Quando uma noiva começa a organizar um casamento, ela acha que ela vai começar a organizar e do começo já vai dar tudo certo, vai ser tudo do jeito que ela planejou e no dia ela vai aproveitar e pronto. E muitas das vezes não é assim, porque pode acontecer do seu noivo não querer aquele docinho de nozes que você gosta tanto. Ou então, seu decorador falar pra você que a época que você escolheu para se casar não tem tulipas e você quer muito. Aí um dia você chega em casa e a sua mãe tá muito brava porque uma madrinha resolveu usar a mesma cor do vestido dela. Ou então você tá numa roda de amigos e os amigos não aguentam mais ouvir você falar de casamento. E esse é o único assunto que você quer falar. Então tudo isso são coisas que acontecem durante uma organização do casamento e que a noiva, quando ela começa a organizar, ela não tá esperando. E aí o que acontece? Ela chora. E a minha dica é: chore o quanto você quiser. Depois, seque as lágrimas e bola pra frente, porque ainda tem muita coisa pra fazer. E a gente não pode ficar se prendendo nisso. O que eu aconselho é não levar tudo ao pé da letra, sabe? Toda uma organização, muitas das vezes, a gente precisa alterar uma coisinha ou outra. Então, se o seu noivo não gosta de doce de nozes, contrata só a metade da quantidade que você estava pretendendo e a outra metade contrata do sabor que ele gosta muito. Aí você já tira um ponto da frente. A madrinha, sinto muito, a mãe ela é um dos destaques da festa também, então ela precisa mudar a cor do vestido. E sobretudo, é um momento que você precisa parar e pensar se realmente você só está falando de casamento. Quanto mais a gente fala de uma coisa, mais ansioso a gente fica e mais exigente também a gente fica. Não quero dizer que você não seja exigente na organização do casamento, sim, é a organização do seu sonho, então você precisa sim ser exigente. Mas a gente precisa tirar um pouco o pé e fazer as coisas com mais leveza, com mais calma, com mais tranquilidade, para que isso não vire o seu pesadelo, que você não comece a perder noites de sono. Ansiedade? Tem. Preocupação? Tem, porque é a organização do seu sonho, você quer que tudo saia muito bem, que saia tudo certo. Mas a gente não pode deixar que isso afete o seu relacionamento com as pessoas, principalmente o relacionamento com o noivo e com a família. Então, é aquele momento de você parar, pensar, sair um dia e esquecer o assunto do casamento. Falar sobre tudo, menos de casamento. Porque assim você consegue aliviar a mente, diminuir as inspirações, diminuir os pensamentos e aí você consegue levar a vida leve, sabe? Consegue organizar com mais tranquilidade. Quando a gente está dentro do problema, a gente vê ele muito maior do que ele é. Então tenta sair um pouquinho fora que você consegue abrir o leque e pensar em algumas coisas que você possa resolver de uma maneira mais tranquila, sem que tenha que ficar se indispondo com alguém, ou se chateando, ou chorando tanto por coisa desnecessária, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, e eu vou ficar muito feliz de algumas noivas colocar alguns assuntos aqui pra gente, do que passou na organização do casamento, como resolveu, que eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muita noiva por aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha no vídeo, de compartilhar com os amigos. E eu quero comunicar a vocês que a partir dos próximos vídeos nós vamos trazer fornecedores e eles vão falar um pouco do trabalho deles e explicar o que cada um faz, o que vocês precisam se preocupar, o que vocês têm que se atentar na contratação de cada fornecedor. Legal? Então, se você tem um fornecedor que você quer muito já saber logo, coloca aqui pra gente que a gente vai atrás de um fornecedor desse pra falar pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.